chips that
Procurando Nemo 2003 é uma aventura animada emocionante da Pixar que acompanha Marlin, um peixe-palhaço cauteloso, em uma jornada ousada pelo oceano para resgatar seu filho, Nemo. Repleto de humor, visuais impressionantes e personagens inesquecíveis, este filme é uma história atemporal sobre coragem, amor e amizade. Procurando Nemo é um clássico animado atemporal que combina visuais subaquáticos deslumbrantes com uma história emocionalmente envolvente. Ele conta a comovente trajetória de Marlin, um peixe-palhaço cauteloso que embarca em uma perigosa jornada pelo oceano para resgatar seu filho, Nemo, após ele ser capturado por um mergulhador. O filme mistura com maestria humor, aventura e temas familiares tocantes, tornando-se um favorito tanto para crianças quanto para adultos. A dinâmica entre os personagens, a superproteção de Marlin, a curiosidade de Nemo e o esquecimento de Dory, cria o equilíbrio perfeito entre comédia e emoção. Com a narrativa característica da Pixar e animação de ponta para a época, o filme captura o vibrante e complexo mundo do oceano, enquanto transmite temas universais de coragem, amor e desapego. Título: Procurando Nemo 2003, idioma: inglês, gênero: animação, aventura, comédia, família, diretor: Andrew Stanton Studio de produção: Pixar Animation Studios distribuidora: Walt Disney Pictures duração: 100 minutos data de lançamento: 30 de maio de 2003, Estados Unidos. Marlin, um peixe-palhaço que vive na Grande Barreira de Corais, perde sua esposa e todos os ovos em um ataque de uma barracuda, tornando-se extremamente protetor com seu único filho, Nemo. No primeiro dia de escola de Nemo, ele desobedece ao pai e é capturado por um mergulhador, indo parar em um aquário no consultório de um dentista em Sydney. Determinado a resgatá-lo, Marlin se junta a Dory, um peixe-cirurgião azul esquecida, mas otimista. Juntos enfrentam predadores, correntes oceânicas e desafios inesperados ao longo da jornada. Enquanto isso, Nemo e seus amigos do aquário planejam sua própria fuga audaciosa. A história enfatiza perseverança, confiança e o vínculo entre pai e filho. Procurando Nemo é mais do que uma simples aventura animada. É uma jornada emocional cheia de risadas, suspense e sentimentos. Seus visuais deslumbrantes, personagens memoráveis e mensagens poderosas consolidaram o filme como um dos mais queridos da Pixar. Mesmo 2 décadas depois, continua a inspirar públicos de todas as idades com sua história temporal e bela representação da vida subaquática. Com sua animação de tirar o fôlego, personagens inesquecíveis e história emocionante, Procurando Nemo permanece um clássico amado por espectadores de todas as idades. É a combinação perfeita de aventura, humor e emoção que Procurando Nemo 2003 é uma aventura animada emocionante da Pixar que acompanha Marlin, um peixe-palhaço cauteloso, em uma jornada ousada pelo oceano para resgatar seu filho, Nemo. Repleto de humor, visuais impressionantes e personagens inesquecíveis, este filme é uma história atemporal sobre coragem, amor e amizade. Procurando Nemo é um clássico animado atemporal que combina visuais subaquáticos deslumbrantes com uma história emocionalmente envolvente. Ele conta a comovente trajetória de Marlin, um peixe-palhaço cauteloso que embarca em uma perigosa jornada pelo oceano para resgatar seu filho, Nemo, após ele ser capturado por um mergulhador. O filme mistura com maestria humor, aventura e temas familiares tocantes, tornando-se um favorito tanto para crianças quanto para adultos. A dinâmica entre os personagens, a superproteção de Marlin, a curiosidade de Nemo e o esquecimento de Dory, cria o equilíbrio perfeito entre comédia e emoção. Com a narrativa característica da Pixar e animação de ponta para a época, o filme captura o vibrante e complexo mundo do oceano, enquanto transmite temas universais de coragem, amor e desapego. Título: Procurando Nemo 2003, idioma: inglês, gênero: animação, aventura, comédia, família, diretor: Andrew Stanton Studio de produção: Pixar Animation Studios distribuidora: Walt Disney Pictures duração: 100 minutos data de lançamento: 30 de maio de 2003, Estados Unidos. Marlin, um peixe-palhaço que vive na Grande Barreira de Corais, perde sua esposa e todos os ovos em um ataque de uma barracuda, tornando-se extremamente protetor com seu único filho, Nemo. No primeiro dia de escola de Nemo, ele desobedece ao pai e é capturado por um mergulhador, indo parar em um aquário no consultório de um dentista em Sydney. Determinado a resgatá-lo, Marlin se junta a Dory, um peixe-cirurgião azul esquecida, mas otimista. Juntos enfrentam predadores, correntes oceânicas e desafios inesperados ao longo da jornada. Enquanto isso, Nemo e seus amigos do aquário planejam sua própria fuga audaciosa.
A história enfatiza perseverança, confiança e o vínculo entre pai e filho. Procurando Nemo é mais do que uma simples aventura animada. É uma jornada emocional cheia de risadas, suspense e sentimentos. Seus visuais deslumbrantes, personagens memoráveis e mensagens poderosas consolidaram o filme como um dos mais queridos da Pixar. Mesmo 2 décadas depois, continua a inspirar públicos de todas as idades com sua história temporal e bela representação da vida subaquática. Com sua animação de tirar o fôlego, personagens inesquecíveis e história emocionante, Procurando Nemo permanece um clássico amado por espectadores de todas as idades. É a combinação perfeita de aventura, humor e emoção que Procurando Nemo 2003 é uma aventura animada e emocionante da Pixar que acompanha Marlin, um peixe palhaço cauteloso, em uma jornada ousada pelo oceano para resgatar seu filho, Nemo. Repleto de humor, visuais impressionantes e personagens inesquecíveis, este filme é uma história temporal sobre coragem, amor e amizade. Procurando Nemo é um clássico animado atemporal que combina visuais subaquáticos deslumbrantes com uma história emocionalmente envolvente. Ele conta a comovente trajetória de Marlin, um peixe-palhaço cauteloso que embarca em uma perigosa jornada pelo oceano para resgatar seu filho, Nemo, após ele ser capturado por um mergulhador. O filme mistura com maestria humor, aventura e temas familiares tocantes, tornando-se um favorito tanto para crianças quanto para adultos. A dinâmica entre os personagens, a superproteção de Marlin, a curiosidade de Nemo e o esquecimento de Dory, cria o equilíbrio perfeito entre comédia e emoção. Com a narrativa característica da Pixar e a animação de ponta para a época, o filme captura o vibrante e complexo mundo do oceano, enquanto transmite temas universais de coragem, amor e desapego. Título: Procurando Nemo 2003, idioma: inglês, gênero: animação, aventura, comédia, família, diretor: Andrew Stanton Studio de produção, Pixar Animation Studios distribuidora, Walt Disney Pictures duração, 100 minutos data de lançamento, 30 de maio de 2003, Estados Unidos. Marlin, um peixe-palhaço que vive na Grande Barreira de Corais, perde sua esposa e todos os ovos em um ataque de uma barracuda, tornando-se extremamente protetor com seu único filho, Nemo. No primeiro dia de escola de Nemo, ele desobedece ao pai e é capturado por um mergulhador, indo parar em um aquário no consultório de um dentista em Sydney. Determinado a resgatá-lo, Marlin se junta a Dory, um peixe-cirurgião azul esquecida, mas otimista. Juntos enfrentam predadores, correntes oceânicas e desafios inesperados ao longo da jornada. Enquanto isso, Nemo e seus amigos do aquário planejam sua própria fuga audaciosa. A história enfatiza perseverança, confiança e o vínculo entre pai e filho. Procurando Nemo é mais do que uma simples aventura animada. É uma jornada emocional cheia de risadas, suspense e sentimentos. Seus visuais deslumbrantes, personagens memoráveis e mensagens poderosas consolidaram o filme como um dos mais queridos da Pixar. Mesmo 2 décadas depois, continua a inspirar públicos de todas as idades com sua história temporal e bela representação da vida subaquática. Com sua animação de tirar o fôlego, personagens inesquecíveis e história emocionante, Procurando Nemo permanece um clássico amado por espectadores de todas as idades. É a combinação perfeita de aventura, humor e emoção que Procurando Nemo 2003 é uma aventura animada emocionante da Pixar que acompanha Marlin, um peixe-palhaço cauteloso, em uma jornada ousada pelo oceano para resgatar seu filho, Nemo. Repleto de humor, visuais impressionantes e personagens inesquecíveis, este filme é uma história temporal sobre coragem, amor e amizade. Procurando Nemo é um clássico animado atemporal que combina visuais subaquáticos deslumbrantes com uma história emocionalmente envolvente. Ele conta a comovente trajetória de Marlin, um peixe-palhaço cauteloso que embarca em uma perigosa jornada pelo oceano para resgatar seu filho, Nemo, após ele ser capturado por um mergulhador. O filme mistura com maestria humor, aventura e temas familiares tocantes, tornando-se um favorito tanto para crianças quanto para adultos. A dinâmica entre os personagens, a superproteção de Marlin, a curiosidade de Nemo e o esquecimento de Dory, cria o equilíbrio perfeito entre comédia e emoção. Com a narrativa característica da Pixar e a animação de ponta para a época, o filme captura o vibrante e complexo mundo do oceano, enquanto transmite temas universais de coragem, amor e desapego. Título: Procurando Nemo 2003, idioma: inglês, gênero:
Animação, aventura, comédia, família, diretor. Andrew Stanton Estúdio de produção. Pixar Animation Studios distribuidora. Walt Disney Pictures duração. 100 minutos data de lançamento. 30 de maio de 2003. Estados Unidos. Marlin, um peixe-palhaço que vive na Grande Barreira de Corais, perde sua esposa e todos os ovos em um ataque de uma barracuda, tornando-se extremamente protetor com seu único filho, Nemo. No primeiro dia de escola de Nemo, ele desobedece ao pai e é capturado por um mergulhador, indo parar em um aquário no consultório de um dentista em Sydney. Determinado a resgatá-lo, Marlin se junta a Dory, um peixe-cirurgião azul esquecida, mas otimista. Juntos enfrentam predadores, correntes oceânicas e desafios inesperados ao longo da jornada. Enquanto isso, Nemo e seus amigos do aquário planejam sua própria fuga audaciosa. A história enfatiza perseverança, confiança e o vínculo entre pai e filho. Procurando Nemo é mais do que uma simples aventura animada. É uma jornada emocional cheia de risadas, suspense e sentimentos. Seus visuais deslumbrantes, personagens memoráveis e mensagens poderosas consolidaram o filme como um dos mais queridos da Pixar. Mesmo 2 décadas depois, continua a inspirar públicos de todas as idades com sua história temporal e bela representação da vida subaquática. Com sua animação de tirar o fôlego, personagens inesquecíveis e história emocionante, Procurando Nemo permanece um clássico amado por espectadores de todas as idades. É a combinação perfeita de aventura, humor e emoção que Procurando Nemo 2003 é uma aventura animada emocionante da Pixar que acompanha Marlin, um peixe-palhaço cauteloso, em uma jornada ousada pelo oceano para resgatar seu filho, Nemo. Repleto de humor, visuais impressionantes e personagens inesquecíveis, este filme é uma história temporal sobre coragem, amor e amizade. Procurando Nemo é um clássico animado atemporal que combina visuais subaquáticos deslumbrantes com uma história emocionalmente envolvente. Ele conta a comovente trajetória de Marlin, um peixe-palhaço cauteloso que embarca em uma perigosa jornada pelo oceano para resgatar seu filho, Nemo, após ele ser capturado por um mergulhador. O filme mistura com maestria humor, aventura e temas familiares tocantes, tornando-se um favorito tanto para crianças quanto para adultos. A dinâmica entre os personagens, a superproteção de Marlin, a curiosidade de Nemo e o esquecimento de Dory, cria o equilíbrio perfeito entre comédia e emoção. Com a narrativa característica da Pixar e a animação de ponta para a época, o filme captura o vibrante e complexo mundo do oceano, enquanto transmite temas universais de coragem, amor e desapego. Título: Procurando Nemo 2003. Idioma: inglês. Gênero: animação, aventura, comédia, família. Diretor: Andrew Stanton Estúdio de produção. Pixar Animation Studios distribuidora. Walt Disney Pictures duração. 100 minutos data de lançamento. 30 de maio de 2003. Estados Unidos. Marlin, um peixe-palhaço que vive na Grande Barreira de Corais, perde sua esposa e todos os ovos em um ataque de uma barracuda, tornando-se extremamente protetor com seu único filho, Nemo. No primeiro dia de escola de Nemo, ele desobedece ao pai e é capturado por um mergulhador, indo parar em um aquário no consultório de um dentista em Sydney. Determinado a resgatá-lo, Marlin se junta a Dory, um peixe-cirurgião azul esquecida, mas otimista. Juntos enfrentam predadores, correntes oceânicas e desafios inesperados ao longo da jornada. Enquanto isso, Nemo e seus amigos do aquário planejam sua própria fuga audaciosa. A história enfatiza perseverança, confiança e o vínculo entre pai e filho. Procurando Nemo é mais do que uma simples aventura animada. É uma jornada emocional cheia de risadas, suspense e sentimentos. Seus visuais deslumbrantes, personagens memoráveis e mensagens poderosas consolidaram o filme como um dos mais queridos da Pixar. Mesmo 2 décadas depois, continua a inspirar públicos de todas as idades com sua história temporal e bela representação da vida subaquática. Com sua animação de tirar o fôlego, personagens inesquecíveis e história emocionante, Procurando Nemo permanece um clássico amado por espectadores de todas as idades. É a combinação perfeita de aventura, humor e emoção que Procurando Nemo 2003 é uma aventura animada emocionante da Pixar que acompanha Marlin, um peixe-palhaço cauteloso, em uma jornada ousada pelo oceano para resgatar seu filho, Nemo. Repleto de humor, visuais impressionantes e personagens inesquecíveis, este filme é uma história temporal sobre coragem, amor e amizade. Procurando Nemo é um clássico animado atemporal que combina visuais subaquáticos deslumbrantes com uma história emocionalmente envolvente.
Ele conta a comovente trajetória de Marlin, um peixe-palhaço cauteloso que embarca em uma perigosa jornada pelo oceano para resgatar seu filho, Nemo, após ele ser capturado por um mergulhador. O filme mistura com maestria humor, aventura e temas familiares tocantes, tornando-se um favorito tanto para crianças quanto para adultos. A dinâmica entre os personagens, a superproteção de Marlin, a curiosidade de Nemo e o esquecimento de Dory, cria o equilíbrio perfeito entre comédia e emoção. Com a narrativa característica da Pixar e animação de ponta para a época, o filme captura o vibrante e complexo mundo do oceano, enquanto transmite temas universais de coragem, amor e desapego. Título: Procurando Nemo 2003. Idioma: inglês. Gênero: animação, aventura, comédia, família. Diretor: Andrew Stanton. Estúdio de produção: Pixar Animation Studios. Distribuidora: Walt Disney Pictures. Duração: 100 minutos. Data de lançamento: 30 de maio de 2003, Estados Unidos. Marlin, um peixe-palhaço que vive na Grande Barreira de Corais, perde sua esposa e todos os ovos em um ataque de uma barracuda, tornando-se extremamente protetor com seu único filho, Nemo. No primeiro dia de escola de Nemo, ele desobedece ao pai e é capturado por um mergulhador, indo parar em um aquário no consultório de um dentista em Sydney. Determinado a resgatá-lo, Marlin se junta a Dory, um peixe-cirurgião azul esquecida, mas otimista. Juntos enfrentam predadores, correntes oceânicas e desafios inesperados ao longo da jornada. Enquanto isso, Nemo e seus amigos do aquário planejam sua própria fuga audaciosa. A história enfatiza perseverança, confiança e o vínculo entre pai e filho. Procurando Nemo é mais do que uma simples aventura animada. É uma jornada emocional cheia de risadas, suspense e sentimentos. Seus visuais deslumbrantes, personagens memoráveis e mensagens poderosas consolidaram o filme como um dos mais queridos da Pixar. Mesmo 2 décadas depois, continua a inspirar públicos de todas as idades com sua história temporal e bela representação da vida subaquática. Com sua animação de tirar o fôlego, personagens inesquecíveis e história emocionante, Procurando Nemo permanece um clássico amado por espectadores de todas as idades. É a combinação perfeita de aventura, humor e emoção que Procurando Nemo 2003 é uma aventura animada emocionante da Pixar que acompanha Marlin, um peixe-palhaço cauteloso, em uma jornada ousada pelo oceano para resgatar seu filho, Nemo. Repleto de humor, visuais impressionantes e personagens inesquecíveis, este filme é uma história atemporal sobre coragem, amor e amizade. Procurando Nemo é um clássico animado atemporal que combina visuais subaquáticos deslumbrantes com uma história emocionalmente envolvente. Ele conta a comovente trajetória de Marlin, um peixe-palhaço cauteloso que embarca em uma perigosa jornada pelo oceano para resgatar seu filho, Nemo, após ele ser capturado por um mergulhador. O filme mistura com maestria humor, aventura e temas familiares tocantes, tornando-se um favorito tanto para crianças quanto para adultos. A dinâmica entre os personagens, a superproteção de Marlin, a curiosidade de Nemo e o esquecimento de Dory, cria o equilíbrio perfeito entre comédia e emoção. Com a narrativa característica da Pixar e animação de ponta para a época, o filme captura o vibrante e complexo mundo do oceano, enquanto transmite temas universais de coragem, amor e desapego. Título: Procurando Nemo 2003. Idioma: inglês. Gênero: animação, aventura, comédia, família. Diretor: Andrew Stanton. Estúdio de produção: Pixar Animation Studios. Distribuidora: Walt Disney Pictures. Duração: 100 minutos. Data de lançamento: 30 de maio de 2003, Estados Unidos. Marlin, um peixe-palhaço que vive na Grande Barreira de Corais, perde sua esposa e todos os ovos em um ataque de uma barracuda, tornando-se extremamente protetor com seu único filho, Nemo. No primeiro dia de escola de Nemo, ele desobedece ao pai e é capturado por um mergulhador, indo parar em um aquário no consultório de um dentista em Sydney. Determinado a resgatá-lo, Marlin se junta a Dory, um peixe-cirurgião azul esquecida, mas otimista. Juntos enfrentam predadores, correntes oceânicas e desafios inesperados ao longo da jornada. Enquanto isso, Nemo e seus amigos do aquário planejam sua própria fuga audaciosa. A história enfatiza perseverança, confiança e o vínculo entre pai e filho. Procurando Nemo é mais do que uma simples aventura animada. É uma jornada emocional cheia de risadas, suspense e sentimentos. Seus visuais deslumbrantes, personagens memoráveis e mensagens poderosas consolidaram o filme como um dos mais queridos da Pixar. Mesmo 2 décadas depois, continua a inspirar públicos de todas as idades com sua história temporal e bela representação da vida subaquática.
Com sua animação de tirar o fôlego, personagens inesquecíveis e história emocionante, Procurando Nemo permanece um clássico amado por espectadores de todas as idades. É a combinação perfeita de aventura, humor e emoção que Procurando Nemo 2003 é uma aventura animada emocionante da Pixar que acompanha Marlin, um peixe palhaço cauteloso, em uma jornada ousada pelo oceano para resgatar seu filho, Nemo. Repleto de humor, visuais impressionantes e personagens inesquecíveis, este filme é uma história atemporal sobre coragem, amor e amizade. Procurando Nemo é um clássico animado atemporal que combina visuais subaquáticos deslumbrantes com uma história emocionalmente envolvente. Ele conta a comovente trajetória de Marlin, um peixe-palhaço cauteloso que embarca em uma perigosa jornada pelo oceano para resgatar seu filho, Nemo, após ele ser capturado por um mergulhador. O filme mistura com maestria humor, aventura e temas familiares tocantes, tornando-se um favorito tanto para crianças quanto para adultos. A dinâmica entre os personagens, a superproteção de Marlin, a curiosidade de Nemo e o esquecimento de Dory, cria o equilíbrio perfeito entre comédia e emoção. Com a narrativa característica da Pixar e animação de ponta para a época, o filme captura o vibrante e complexo mundo do oceano, enquanto transmite temas universais de coragem, amor e desapego. Título: Procurando Nemo 2003, idioma: inglês, gênero: animação, aventura, comédia, família, diretor: Andrew Stanton Studio de produção. Pixar Animation Studios distribuidora. Walt Disney Pictures duração: 100 minutos data de lançamento: 30 de maio de 2003, Estados Unidos. Marlin, um peixe-palhaço que vive na Grande Barreira de Corais, perde sua esposa e todos os ovos em um ataque de uma barracuda, tornando-se extremamente protetor com seu único filho, Nemo. No primeiro dia de escola de Nemo, ele desobedece ao pai e é capturado por um mergulhador, indo parar em um aquário no consultório de um dentista em Sydney. Determinado a resgatá-lo, Marlin se junta a Dory, um peixe-cirurgião azul esquecida, mas otimista. Juntos enfrentam predadores, correntes oceânicas e desafios inesperados ao longo da jornada. Enquanto isso, Nemo e seus amigos do aquário planejam sua própria fuga audaciosa. A história enfatiza perseverança, confiança e o vínculo entre pai e filho. Procurando Nemo é mais do que uma simples aventura animada. É uma jornada emocional cheia de risadas, suspense e sentimentos. Seus visuais deslumbrantes, personagens memoráveis e mensagens poderosas consolidaram o filme como um dos mais queridos da Pixar. Mesmo 2 décadas depois, continua a inspirar públicos de todas as idades com sua história temporal e bela representação da vida subaquática. Com sua animação de tirar o fôlego, personagens inesquecíveis e história emocionante, Procurando Nemo permanece um clássico amado por espectadores de todas as idades. É a combinação perfeita de aventura, humor e emoção que Procurando Nemo 2003 é uma aventura animada emocionante da Pixar que acompanha Marlin, um peixe-palhaço cauteloso, em uma jornada ousada pelo oceano para resgatar seu filho, Nemo. Repleto de humor, visuais impressionantes e personagens inesquecíveis, este filme é uma história temporal sobre coragem, amor e amizade. Procurando Nemo é um clássico animado atemporal que combina visuais subaquáticos deslumbrantes com uma história emocionalmente envolvente. Ele conta a comovente trajetória de Marlin, um peixe-palhaço cauteloso que embarca em uma perigosa jornada pelo oceano para resgatar seu filho, Nemo, após ele ser capturado por um mergulhador. O filme mistura com maestria humor, aventura e temas familiares tocantes, tornando-se um favorito tanto para crianças quanto para adultos. A dinâmica entre os personagens, a superproteção de Marlin, a curiosidade de Nemo e o esquecimento de Dory, cria o equilíbrio perfeito entre comédia e emoção. Com a narrativa característica da Pixar e animação de ponta para a época, o filme captura o vibrante e complexo mundo do oceano, enquanto transmite temas universais de coragem, amor e desapego. Título: Procurando Nemo 2003, idioma: inglês, gênero: animação, aventura, comédia, família, diretor: Andrew Stanton Studio de produção. Pixar Animation Studios distribuidora. Walt Disney Pictures duração: 100 minutos data de lançamento: 30 de maio de 2003, Estados Unidos. Marlin, um peixe-palhaço que vive na Grande Barreira de Corais, perde sua esposa e todos os ovos em um ataque de uma barracuda, tornando-se extremamente protetor com seu único filho, Nemo. No primeiro dia de escola de Nemo, ele desobedece ao pai e é capturado por um mergulhador, indo parar em um aquário no consultório de um dentista em Sydney. Determinado a resgatá-lo, Marlin se junta a Dory, um peixe-cirurgião azul esquecida, mas otimista.
Juntos enfrentam predadores, correntes oceânicas e desafios inesperados ao longo da jornada. Enquanto isso, Nemo e seus amigos do aquário planejam sua própria fuga audaciosa. A história enfatiza perseverança, confiança e o vínculo entre pai e filho. Procurando Nemo é mais do que uma simples aventura animada. É uma jornada emocional cheia de risadas, suspense e sentimentos. Seus visuais deslumbrantes, personagens memoráveis e mensagens poderosas consolidaram o filme como um dos mais queridos da Pixar. Mesmo 2 décadas depois, continua a inspirar públicos de todas as idades com sua história temporal e bela representação da vida subaquática. Com sua animação de tirar o fôlego, personagens inesquecíveis e história emocionante, Procurando Nemo permanece um clássico amado por espectadores de todas as idades. É a combinação perfeita de aventura, humor e emoção que Procurando Nemo 2003 é uma aventura animada emocionante da Pixar que acompanha Marlin, um peixe palhaço cauteloso, em uma jornada ousada pelo oceano para resgatar seu filho, Nemo. Repleto de humor, visuais impressionantes e personagens inesquecíveis, este filme é uma história temporal sobre coragem, amor e amizade. Procurando Nemo é um clássico animado atemporal que combina visuais subaquáticos deslumbrantes com uma história emocionalmente envolvente. Ele conta a comovente trajetória de Marlin, um peixe-palhaço cauteloso que embarca em uma perigosa jornada pelo oceano para resgatar seu filho, Nemo, após ele ser capturado por um mergulhador. O filme mistura com maestria humor, aventura e temas familiares tocantes, tornando-se um favorito tanto para crianças quanto para adultos. A dinâmica entre os personagens, a superproteção de Marlin, a curiosidade de Nemo e o esquecimento de Dory, cria o equilíbrio perfeito entre comédia e emoção. Com a narrativa característica da Pixar e animação de ponta para a época, o filme captura o vibrante e complexo mundo do oceano, enquanto transmite temas universais de coragem, amor e desapego. Título: Procurando Nemo 2003, idioma: inglês, gênero: animação, aventura, comédia, família, diretor: Andrew Stanton Studio de produção. Pixar Animation Studios distribuidora. Walt Disney Pictures duração: 100 minutos data de lançamento: 30 de maio de 2003, Estados Unidos. Marlin, um peixe-palhaço que vive na Grande Barreira de Corais, perde sua esposa e todos os ovos em um ataque de uma barracuda, tornando-se extremamente protetor com seu único filho, Nemo. No primeiro dia de escola de Nemo, ele desobedece ao pai e é capturado por um mergulhador, indo parar em um aquário no consultório de um dentista em Sydney. Determinado a resgatá-lo, Marlin se junta a Dory, um peixe-cirurgião azul esquecida, mas otimista. Juntos enfrentam predadores, correntes oceânicas e desafios inesperados ao longo da jornada. Enquanto isso, Nemo e seus amigos do aquário planejam sua própria fuga audaciosa. A história enfatiza perseverança, confiança e o vínculo entre pai e filho. Procurando Nemo é mais do que uma simples aventura animada. É uma jornada emocional cheia de risadas, suspense e sentimentos. Seus visuais deslumbrantes, personagens memoráveis e mensagens poderosas consolidaram o filme como um dos mais queridos da Pixar. Mesmo 2 décadas depois, continua a inspirar públicos de todas as idades com sua história temporal e bela representação da vida subaquática. Com sua animação de tirar o fôlego, personagens inesquecíveis e história emocionante, Procurando Nemo permanece um clássico amado por espectadores de todas as idades. É a combinação perfeita de aventura, humor e emoção que Procurando Nemo 2003 é uma aventura animada emocionante da Pixar que acompanha Marlin, um peixe-palhaço cauteloso, em uma jornada ousada pelo oceano para resgatar seu filho, Nemo. Repleto de humor, visuais impressionantes e personagens inesquecíveis, este filme é uma história temporal sobre coragem, amor e amizade. Procurando Nemo é um clássico animado atemporal que combina visuais subaquáticos deslumbrantes com uma história emocionalmente envolvente. Ele conta a comovente trajetória de Marlin, um peixe-palhaço cauteloso que embarca em uma perigosa jornada pelo oceano para resgatar seu filho, Nemo, após ele ser capturado por um mergulhador. O filme mistura com maestria humor, aventura e temas familiares tocantes, tornando-se um favorito tanto para crianças quanto para adultos. A dinâmica entre os personagens, a superproteção de Marlin, a curiosidade de Nemo e o esquecimento de Dory, cria o equilíbrio perfeito entre comédia e emoção. Com a narrativa característica da Pixar e animação de ponta para a época, o filme captura o vibrante e complexo mundo do oceano, enquanto transmite temas universais de coragem, amor e desapego. Título: Procurando Nemo 2003, idioma: inglês, gênero:
Animação, aventura, comédia, família, diretor. Andrew Stanton Estúdio de produção. Pixar Animation Studios distribuidora. Walt Disney Pictures duração. 100 minutos data de lançamento. 30 de maio de 2003. Estados Unidos. Marlin, um peixe-palhaço que vive na Grande Barreira de Corais, perde sua esposa e todos os ovos em um ataque de uma barracuda, tornando-se extremamente protetor com seu único filho, Nemo. No primeiro dia de escola de Nemo, ele desobedece ao pai e é capturado por um mergulhador, indo parar em um aquário no consultório de um dentista em Sydney. Determinado a resgatá-lo, Marlin se junta a Dory, um peixe-cirurgião azul esquecida, mas otimista. Juntos enfrentam predadores, correntes oceânicas e desafios inesperados ao longo da jornada. Enquanto isso, Nemo e seus amigos do aquário planejam sua própria fuga audaciosa. A história enfatiza perseverança, confiança e o vínculo entre pai e filho. Procurando Nemo é mais do que uma simples aventura animada. É uma jornada emocional cheia de risadas, suspense e sentimentos. Seus visuais deslumbrantes, personagens memoráveis e mensagens poderosas consolidaram o filme como um dos mais queridos da Pixar. Mesmo 2 décadas depois, continua a inspirar públicos de todas as idades com sua história temporal e bela representação da vida subaquática. Com sua animação de tirar o fôlego, personagens inesquecíveis e história emocionante, Procurando Nemo permanece um clássico amado por espectadores de todas as idades. É a combinação perfeita de aventura, humor e emoção que Procurando Nemo 2003 é uma aventura animada emocionante da Pixar que acompanha Marlin, um peixe-palhaço cauteloso, em uma jornada ousada pelo oceano para resgatar seu filho, Nemo. Repleto de humor, visuais impressionantes e personagens inesquecíveis, este filme é uma história temporal sobre coragem, amor e amizade. Procurando Nemo é um clássico animado atemporal que combina visuais subaquáticos deslumbrantes com uma história emocionalmente envolvente. Ele conta a comovente trajetória de Marlin, um peixe-palhaço cauteloso que embarca em uma perigosa jornada pelo oceano para resgatar seu filho, Nemo, após ele ser capturado por um mergulhador. O filme mistura com maestria humor, aventura e temas familiares tocantes, tornando-se um favorito tanto para crianças quanto para adultos. A dinâmica entre os personagens, a superproteção de Marlin, a curiosidade de Nemo e o esquecimento de Dory, cria o equilíbrio perfeito entre comédia e emoção. Com a narrativa característica da Pixar e animação de ponta para a época, o filme captura o vibrante e complexo mundo do oceano, enquanto transmite temas universais de coragem, amor e desapego. Título: Procurando Nemo 2003, idioma: inglês, gênero: animação, aventura, comédia, família, diretor. Andrew Stanton Estúdio de produção. Pixar Animation Studios distribuidora. Walt Disney Pictures duração. 100 minutos data de lançamento. 30 de maio de 2003. Estados Unidos. Marlin, um peixe-palhaço que vive na Grande Barreira de Corais, perde sua esposa e todos os ovos em um ataque de uma barracuda, tornando-se extremamente protetor com seu único filho, Nemo. No primeiro dia de escola de Nemo, ele desobedece ao pai e é capturado por um mergulhador, indo parar em um aquário no consultório de um dentista em Sydney. Determinado a resgatá-lo, Marlin se junta a Dory, um peixe-cirurgião azul esquecida, mas otimista. Juntos enfrentam predadores, correntes oceânicas e desafios inesperados ao longo da jornada. Enquanto isso, Nemo e seus amigos do aquário planejam sua própria fuga audaciosa. A história enfatiza perseverança, confiança e o vínculo entre pai e filho. Procurando Nemo é mais do que uma simples aventura animada. É uma jornada emocional cheia de risadas, suspense e sentimentos. Seus visuais deslumbrantes, personagens memoráveis e mensagens poderosas consolidaram o filme como um dos mais queridos da Pixar. Mesmo 2 décadas depois, continua a inspirar públicos de todas as idades com sua história temporal e bela representação da vida subaquática. Com sua animação de tirar o fôlego, personagens inesquecíveis e história emocionante, Procurando Nemo permanece um clássico amado por espectadores de todas as idades. É a combinação perfeita de aventura, humor e emoção que Procurando Nemo 2003 é uma aventura animada emocionante da Pixar que acompanha Marlin, um peixe-palhaço cauteloso, em uma jornada ousada pelo oceano para resgatar seu filho, Nemo. Repleto de humor, visuais impressionantes e personagens inesquecíveis, este filme é uma história temporal sobre coragem, amor e amizade. Procurando Nemo é um clássico animado atemporal que combina visuais subaquáticos deslumbrantes com uma história emocionalmente envolvente.
Ele conta a comovente trajetória de Marlin, um peixe-palhaço cauteloso que embarca em uma perigosa jornada pelo oceano para resgatar seu filho, Nemo, após ele ser capturado por um mergulhador. O filme mistura com maestria humor, aventura e temas familiares tocantes, tornando-se um favorito tanto para crianças quanto para adultos. A dinâmica entre os personagens, a superproteção de Marlin, a curiosidade de Nemo e o esquecimento de Dory, cria o equilíbrio perfeito entre comédia e emoção. Com a narrativa característica da Pixar e animação de ponta para a época, o filme captura o vibrante e complexo mundo do oceano enquanto transmite temas universais de coragem, amor e desapego. Título: Procurando Nemo 2003. Idioma: inglês. Gênero: animação, aventura, comédia, família. Diretor: Andrew Stanton. Estúdio de produção: Pixar Animation Studios. Distribuidora: Walt Disney Pictures. Duração: 100 minutos. Data de lançamento: 30 de maio de 2003, Estados Unidos. Marlin, um peixe-palhaço que vive na Grande Barreira de Corais, perde sua esposa e todos os ovos em um ataque de uma barracuda, tornando-se extremamente protetor com seu único filho, Nemo. No primeiro dia de escola de Nemo, ele desobedece ao pai e é capturado por um mergulhador, indo parar em um aquário no consultório de um dentista em Sydney. Determinado a resgatá-lo, Marlin se junta a Dory, um peixe-cirurgião azul esquecida, mas otimista. Juntos enfrentam predadores, correntes oceânicas e desafios inesperados ao longo da jornada. Enquanto isso, Nemo e seus amigos do aquário planejam sua própria fuga audaciosa. A história enfatiza perseverança, confiança e o vínculo entre pai e filho. Procurando Nemo é mais do que uma simples aventura animada. É uma jornada emocional cheia de risadas, suspense e sentimentos. Seus visuais deslumbrantes, personagens memoráveis e mensagens poderosas consolidaram o filme como um dos mais queridos da Pixar. Mesmo 2 décadas depois, continua a inspirar públicos de todas as idades com sua história temporal e bela representação da vida subaquática. Com sua animação de tirar o fôlego, personagens inesquecíveis e história emocionante, Procurando Nemo permanece um clássico amado por espectadores de todas as idades. É a combinação perfeita de aventura, humor e emoção que Procurando Nemo 2003 é uma aventura animada emocionante da Pixar que acompanha Marlin, um peixe-palhaço cauteloso, em uma jornada ousada pelo oceano para resgatar seu filho, Nemo. Repleto de humor, visuais impressionantes e personagens inesquecíveis, este filme é uma história atemporal sobre coragem, amor e amizade. Procurando Nemo é um clássico animado atemporal que combina visuais subaquáticos deslumbrantes com uma história emocionalmente envolvente. Ele conta a comovente trajetória de Marlin, um peixe-palhaço cauteloso que embarca em uma perigosa jornada pelo oceano para resgatar seu filho, Nemo, após ele ser capturado por um mergulhador. O filme mistura com maestria humor, aventura e temas familiares tocantes, tornando-se um favorito tanto para crianças quanto para adultos. A dinâmica entre os personagens, a superproteção de Marlin, a curiosidade de Nemo e o esquecimento de Dory, cria o equilíbrio perfeito entre comédia e emoção. Com a narrativa característica da Pixar e animação de ponta para a época, o filme captura o vibrante e complexo mundo do oceano enquanto transmite temas universais de coragem, amor e desapego. Título: Procurando Nemo 2003. Idioma: inglês. Gênero: animação, aventura, comédia, família. Diretor: Andrew Stanton. Estúdio de produção: Pixar Animation Studios. Distribuidora: Walt Disney Pictures. Duração: 100 minutos. Data de lançamento: 30 de maio de 2003, Estados Unidos. Marlin, um peixe-palhaço que vive na Grande Barreira de Corais, perde sua esposa e todos os ovos em um ataque de uma barracuda, tornando-se extremamente protetor com seu único filho, Nemo. No primeiro dia de escola de Nemo, ele desobedece ao pai e é capturado por um mergulhador, indo parar em um aquário no consultório de um dentista em Sydney. Determinado a resgatá-lo, Marlin se junta a Dory, um peixe-cirurgião azul esquecida, mas otimista. Juntos enfrentam predadores, correntes oceânicas e desafios inesperados ao longo da jornada. Enquanto isso, Nemo e seus amigos do aquário planejam sua própria fuga audaciosa. A história enfatiza perseverança, confiança e o vínculo entre pai e filho. Procurando Nemo é mais do que uma simples aventura animada. É uma jornada emocional cheia de risadas, suspense e sentimentos. Seus visuais deslumbrantes, personagens memoráveis e mensagens poderosas consolidaram o filme como um dos mais queridos da Pixar. Mesmo 2 décadas depois, continua a inspirar públicos de todas as idades com sua história temporal e bela representação da vida subaquática.
Com sua animação de tirar o fôlego, personagens inesquecíveis e história emocionante, Procurando Nemo permanece um clássico amado por espectadores de todas as idades. É a combinação perfeita de aventura, humor e emoção que Procurando Nemo 2003 é uma aventura animada emocionante da Pixar que acompanha Marlin, um peixe-palhaço cauteloso, em uma jornada ousada pelo oceano para resgatar seu filho, Nemo. Repleto de humor, visuais impressionantes e personagens inesquecíveis, este filme é uma história temporal sobre coragem, amor e amizade. Procurando Nemo é um clássico animado atemporal que combina visuais subaquáticos deslumbrantes com uma história emocionalmente envolvente. Ele conta a comovente trajetória de Marlin, um peixe-palhaço cauteloso que embarca em uma perigosa jornada pelo oceano para resgatar seu filho, Nemo, após ele ser capturado por um mergulhador. O filme mistura com maestria humor, aventura e temas familiares tocantes, tornando-se um favorito tanto para crianças quanto para adultos. A dinâmica entre os personagens, a superproteção de Marlin, a curiosidade de Nemo e o esquecimento de Dory, cria o equilíbrio perfeito entre comédia e emoção. Com a narrativa característica da Pixar e animação de ponta para a época, o filme captura o vibrante e complexo mundo do oceano, enquanto transmite temas universais de coragem, amor e desapego. Título: Procurando Nemo 2003, idioma: inglês, gênero: animação, aventura, comédia, família, diretor: Andrew Stanton Studio de produção. Pixar Animation Studios distribuidora. Walt Disney Pictures duração: 100 minutos data de lançamento: 30 de maio de 2003, Estados Unidos. Marlin, um peixe-palhaço que vive na Grande Barreira de Corais, perde sua esposa e todos os ovos em um ataque de uma barracuda, tornando-se extremamente protetor com seu único filho, Nemo. No primeiro dia de escola de Nemo, ele desobedece ao pai e é capturado por um mergulhador, indo parar em um aquário no consultório de um dentista em Sydney. Determinado a resgatá-lo, Marlin se junta a Dory, um peixe-cirurgião azul esquecida, mas otimista. Juntos enfrentam predadores, correntes oceânicas e desafios inesperados ao longo da jornada. Enquanto isso, Nemo e seus amigos do aquário planejam sua própria fuga audaciosa. A história enfatiza perseverança, confiança e o vínculo entre pai e filho. Procurando Nemo é mais do que uma simples aventura animada. É uma jornada emocional cheia de risadas, suspense e sentimentos. Seus visuais deslumbrantes, personagens memoráveis e mensagens poderosas consolidaram o filme como um dos mais queridos da Pixar. Mesmo 2 décadas depois, continua a inspirar públicos de todas as idades com sua história temporal e bela representação da vida subaquática. Com sua animação de tirar o fôlego, personagens inesquecíveis e história emocionante, Procurando Nemo permanece um clássico amado por espectadores de todas as idades. É a combinação perfeita de aventura, humor e emoção que Procurando Nemo 2003 é uma aventura animada emocionante da Pixar que acompanha Marlin, um peixe-palhaço cauteloso, em uma jornada ousada pelo oceano para resgatar seu filho, Nemo. Repleto de humor, visuais impressionantes e personagens inesquecíveis, este filme é uma história temporal sobre coragem, amor e amizade. Procurando Nemo é um clássico animado atemporal que combina visuais subaquáticos deslumbrantes com uma história emocionalmente envolvente. Ele conta a comovente trajetória de Marlin, um peixe-palhaço cauteloso que embarca em uma perigosa jornada pelo oceano para resgatar seu filho, Nemo, após ele ser capturado por um mergulhador. O filme mistura com maestria humor, aventura e temas familiares tocantes, tornando-se um favorito tanto para crianças quanto para adultos. A dinâmica entre os personagens, a superproteção de Marlin, a curiosidade de Nemo e o esquecimento de Dory, cria o equilíbrio perfeito entre comédia e emoção. Com a narrativa característica da Pixar e animação de ponta para a época, o filme captura o vibrante e complexo mundo do oceano, enquanto transmite temas universais de coragem, amor e desapego. Título: Procurando Nemo 2003, idioma: inglês, gênero: animação, aventura, comédia, família, diretor: Andrew Stanton Studio de produção. Pixar Animation Studios distribuidora. Walt Disney Pictures duração: 100 minutos data de lançamento: 30 de maio de 2003, Estados Unidos. Marlin, um peixe-palhaço que vive na Grande Barreira de Corais, perde sua esposa e todos os ovos em um ataque de uma barracuda, tornando-se extremamente protetor com seu único filho, Nemo. No primeiro dia de escola de Nemo, ele desobedece ao pai e é capturado por um mergulhador, indo parar em um aquário no consultório de um dentista em Sydney. Determinado a resgatá-lo, Marlin se junta a Dory, um peixe-cirurgião azul esquecida, mas otimista.
Juntos enfrentam predadores, correntes oceânicas e desafios inesperados ao longo da jornada. Enquanto isso, Nemo e seus amigos do aquário planejam sua própria fuga audaciosa. A história enfatiza perseverança, confiança e o vínculo entre pai e filho. Procurando Nemo é mais do que uma simples aventura animada. É uma jornada emocional cheia de risadas, suspense e sentimentos. Seus visuais deslumbrantes, personagens memoráveis e mensagens poderosas consolidaram o filme como um dos mais queridos da Pixar. Mesmo 2 décadas depois, continua a inspirar públicos de todas as idades com sua história temporal e bela representação da vida subaquática. Com sua animação de tirar o fôlego, personagens inesquecíveis e história emocionante, Procurando Nemo permanece um clássico amado por espectadores de todas as idades. É a combinação perfeita de aventura, humor e emoção que Procurando Nemo 2003 é uma aventura animada emocionante da Pixar que acompanha Marlin, um peixe palhaço cauteloso, em uma jornada ousada pelo oceano para resgatar seu filho, Nemo. Repleto de humor, visuais impressionantes e personagens inesquecíveis, este filme é uma história temporal sobre coragem, amor e amizade. Procurando Nemo é um clássico animado atemporal que combina visuais subaquáticos deslumbrantes com uma história emocionalmente envolvente. Ele conta a comovente trajetória de Marlin, um peixe-palhaço cauteloso que embarca em uma perigosa jornada pelo oceano para resgatar seu filho, Nemo, após ele ser capturado por um mergulhador. O filme mistura com maestria humor, aventura e temas familiares tocantes, tornando-se um favorito tanto para crianças quanto para adultos. A dinâmica entre os personagens, a superproteção de Marlin, a curiosidade de Nemo e o esquecimento de Dory, cria o equilíbrio perfeito entre comédia e emoção. Com a narrativa característica da Pixar e a animação de ponta para a época, o filme captura o vibrante e complexo mundo do oceano, enquanto transmite temas universais de coragem, amor e desapego. Título: Procurando Nemo 2003, idioma: inglês, gênero: animação, aventura, comédia, família, diretor: Andrew Stanton Studio de produção. Pixar Animation Studios distribuidora. Walt Disney Pictures duração: 100 minutos data de lançamento: 30 de maio de 2003, Estados Unidos. Marlin, um peixe-palhaço que vive na Grande Barreira de Corais, perde sua esposa e todos os ovos em um ataque de uma barracuda, tornando-se extremamente protetor com seu único filho, Nemo. No primeiro dia de escola de Nemo, ele desobedece ao pai e é capturado por um mergulhador, indo parar em um aquário no consultório de um dentista em Sydney. Determinado a resgatá-lo, Marlin se junta a Dory, um peixe-cirurgião azul esquecida, mas otimista. Juntos enfrentam predadores, correntes oceânicas e desafios inesperados ao longo da jornada. Enquanto isso, Nemo e seus amigos do aquário planejam sua própria fuga audaciosa. A história enfatiza perseverança, confiança e o vínculo entre pai e filho. Procurando Nemo é mais do que uma simples aventura animada. É uma jornada emocional cheia de risadas, suspense e sentimentos. Seus visuais deslumbrantes, personagens memoráveis e mensagens poderosas consolidaram o filme como um dos mais queridos da Pixar. Mesmo 2 décadas depois, continua a inspirar públicos de todas as idades com sua história temporal e bela representação da vida subaquática. Com sua animação de tirar o fôlego, personagens inesquecíveis e história emocionante, Procurando Nemo permanece um clássico amado por espectadores de todas as idades. É a combinação perfeita de aventura, humor e emoção que Procurando Nemo 2003 é uma aventura animada emocionante da Pixar que acompanha Marlin, um peixe-palhaço cauteloso, em uma jornada ousada pelo oceano para resgatar seu filho, Nemo. Repleto de humor, visuais impressionantes e personagens inesquecíveis, este filme é uma história temporal sobre coragem, amor e amizade. Procurando Nemo é um clássico animado atemporal que combina visuais subaquáticos deslumbrantes com uma história emocionalmente envolvente. Ele conta a comovente trajetória de Marlin, um peixe-palhaço cauteloso que embarca em uma perigosa jornada pelo oceano para resgatar seu filho, Nemo, após ele ser capturado por um mergulhador. O filme mistura com maestria humor, aventura e temas familiares tocantes, tornando-se um favorito tanto para crianças quanto para adultos. A dinâmica entre os personagens, a superproteção de Marlin, a curiosidade de Nemo e o esquecimento de Dory, cria o equilíbrio perfeito entre comédia e emoção. Com a narrativa característica da Pixar e a animação de ponta para a época, o filme captura o vibrante e complexo mundo do oceano, enquanto transmite temas universais de coragem, amor e desapego. Título:
Procurando Nemo 2003, idioma, inglês gênero, animação, aventura, comédia, família diretor, Andrew Stanton Estúdio de produção, Pixar Animation Studios distribuidora, Walt Disney Pictures duração, 100 minutos data de lançamento, 30 de maio de 2003, Estados Unidos. Marlin, um peixe-palhaço que vive na Grande Barreira de Corais, perde sua esposa e todos os ovos em um ataque de uma barracuda, tornando-se extremamente protetor com seu único filho, Nemo. No primeiro dia de escola de Nemo, ele desobedece ao pai e é capturado por um mergulhador, indo parar em um aquário no consultório de um dentista em Sydney. Determinado a resgatá-lo, Marlin se junta a Dory, um peixe-cirurgião azul esquecida, mas otimista. Juntos enfrentam predadores, correntes oceânicas e desafios inesperados ao longo da jornada. Enquanto isso, Nemo e seus amigos do aquário planejam sua própria fuga audaciosa. A história enfatiza perseverança, confiança e o vínculo entre pai e filho. Procurando Nemo é mais do que uma simples aventura animada. É uma jornada emocional cheia de risadas, suspense e sentimentos. Seus visuais deslumbrantes, personagens memoráveis e mensagens poderosas consolidaram o filme como um dos mais queridos da Pixar. Mesmo 2 décadas depois, continua a inspirar públicos de todas as idades com sua história temporal e bela representação da vida subaquática. Com sua animação de tirar o fôlego, personagens inesquecíveis e história emocionante, Procurando Nemo permanece um clássico amado por espectadores de todas as idades. É a combinação perfeita de aventura, humor e emoção que Procurando Nemo 2003 é uma aventura animada emocionante da Pixar que acompanha Marlin, um peixe-palhaço cauteloso, em uma jornada ousada pelo oceano para resgatar seu filho, Nemo. Repleto de humor, visuais impressionantes e personagens inesquecíveis, este filme é uma história temporal sobre coragem, amor e amizade. Procurando Nemo é um clássico animado atemporal que combina visuais subaquáticos deslumbrantes com uma história emocionalmente envolvente. Ele conta a comovente trajetória de Marlin, um peixe-palhaço cauteloso que embarca em uma perigosa jornada pelo oceano para resgatar seu filho, Nemo, após ele ser capturado por um mergulhador. O filme mistura com maestria humor, aventura e temas familiares tocantes, tornando-se um favorito tanto para crianças quanto para adultos. A dinâmica entre os personagens, a superproteção de Marlin, a curiosidade de Nemo e o esquecimento de Dory, cria o equilíbrio perfeito entre comédia e emoção. Com a narrativa característica da Pixar e animação de ponta para a época, o filme captura o vibrante e complexo mundo do oceano, enquanto transmite temas universais de coragem, amor e desapego. Título: Procurando Nemo 2003, idioma, inglês gênero, animação, aventura, comédia, família diretor, Andrew Stanton Estúdio de produção, Pixar Animation Studios distribuidora, Walt Disney Pictures duração, 100 minutos data de lançamento, 30 de maio de 2003, Estados Unidos. Marlin, um peixe-palhaço que vive na Grande Barreira de Corais, perde sua esposa e todos os ovos em um ataque de uma barracuda, tornando-se extremamente protetor com seu único filho, Nemo. No primeiro dia de escola de Nemo, ele desobedece ao pai e é capturado por um mergulhador, indo parar em um aquário no consultório de um dentista em Sydney. Determinado a resgatá-lo, Marlin se junta a Dory, um peixe-cirurgião azul esquecida, mas otimista. Juntos enfrentam predadores, correntes oceânicas e desafios inesperados ao longo da jornada. Enquanto isso, Nemo e seus amigos do aquário planejam sua própria fuga audaciosa. A história enfatiza perseverança, confiança e o vínculo entre pai e filho. Procurando Nemo é mais do que uma simples aventura animada. É uma jornada emocional cheia de risadas, suspense e sentimentos. Seus visuais deslumbrantes, personagens memoráveis e mensagens poderosas consolidaram o filme como um dos mais queridos da Pixar. Mesmo 2 décadas depois, continua a inspirar públicos de todas as idades com sua história temporal e bela representação da vida subaquática. Com sua animação de tirar o fôlego, personagens inesquecíveis e história emocionante, Procurando Nemo permanece um clássico amado por espectadores de todas as idades. É a combinação perfeita de aventura, humor e emoção que Procurando Nemo 2003 é uma aventura animada emocionante da Pixar que acompanha Marlin, um peixe-palhaço cauteloso, em uma jornada ousada pelo oceano para resgatar seu filho, Nemo. Repleto de humor, visuais impressionantes e personagens inesquecíveis, este filme é uma história temporal sobre coragem, amor e amizade. Procurando Nemo é um clássico animado atemporal que combina visuais subaquáticos deslumbrantes com uma história emocionalmente envolvente.
Ele conta a comovente trajetória de Marlin, um peixe-palhaço cauteloso que embarca em uma perigosa jornada pelo oceano para resgatar seu filho, Nemo, após ele ser capturado por um mergulhador. O filme mistura com maestria humor, aventura e temas familiares tocantes, tornando-se um favorito tanto para crianças quanto para adultos. A dinâmica entre os personagens, a superproteção de Marlin, a curiosidade de Nemo e o esquecimento de Dory, cria o equilíbrio perfeito entre comédia e emoção. Com a narrativa característica da Pixar e a animação de ponta para a época, o filme captura o vibrante e complexo mundo do oceano, enquanto transmite temas universais de coragem, amor e desapego. Título: Procurando Nemo 2003, idioma: inglês, gênero: animação, aventura, comédia, família, diretor: Andrew Stanton Studio de produção, Pixar Animation Studios distribuidora, Walt Disney Pictures duração, 100 minutos data de lançamento, 30 de maio de 2003, Estados Unidos. Marlin, um peixe-palhaço que vive na Grande Barreira de Corais, perde sua esposa e todos os ovos em um ataque de uma barracuda, tornando-se extremamente protetor com seu único filho, Nemo. No primeiro dia de escola de Nemo, ele desobedece ao pai e é capturado por um mergulhador, indo parar em um aquário no consultório de um dentista em Sydney. Determinado a resgatá-lo, Marlin se junta a Dory, um peixe-cirurgião azul esquecida, mas otimista. Juntos enfrentam predadores, correntes oceânicas e desafios inesperados ao longo da jornada. Enquanto isso, Nemo e seus amigos do aquário planejam sua própria fuga audaciosa. A história enfatiza perseverança, confiança e o vínculo entre pai e filho. Procurando Nemo é mais do que uma simples aventura animada. É uma jornada emocional cheia de risadas, suspense e sentimentos. Seus visuais deslumbrantes, personagens memoráveis e mensagens poderosas consolidaram o filme como um dos mais queridos da Pixar. Mesmo 2 décadas depois, continua a inspirar públicos de todas as idades com sua história temporal e bela representação da vida subaquática. Com sua animação de tirar o fôlego, personagens inesquecíveis e história emocionante, Procurando Nemo permanece um clássico amado por espectadores de todas as idades. É a combinação perfeita de aventura, humor e emoção que Procurando Nemo 2003 é uma aventura animada emocionante da Pixar que acompanha Marlin, um peixe-palhaço cauteloso, em uma jornada ousada pelo oceano para resgatar seu filho, Nemo. Repleto de humor, visuais impressionantes e personagens inesquecíveis, este filme é uma história atemporal sobre coragem, amor e amizade. Procurando Nemo é um clássico animado atemporal que combina visuais subaquáticos deslumbrantes com uma história emocionalmente envolvente. Ele conta a comovente trajetória de Marlin, um peixe-palhaço cauteloso que embarca em uma perigosa jornada pelo oceano para resgatar seu filho, Nemo, após ele ser capturado por um mergulhador. O filme mistura com maestria humor, aventura e temas familiares tocantes, tornando-se um favorito tanto para crianças quanto para adultos. A dinâmica entre os personagens, a superproteção de Marlin, a curiosidade de Nemo e o esquecimento de Dory, cria o equilíbrio perfeito entre comédia e emoção. Com a narrativa característica da Pixar e a animação de ponta para a época, o filme captura o vibrante e complexo mundo do oceano, enquanto transmite temas universais de coragem, amor e desapego. Título: Procurando Nemo 2003, idioma: inglês, gênero: animação, aventura, comédia, família, diretor: Andrew Stanton Studio de produção, Pixar Animation Studios distribuidora, Walt Disney Pictures duração, 100 minutos data de lançamento, 30 de maio de 2003, Estados Unidos. Marlin, um peixe-palhaço que vive na Grande Barreira de Corais, perde sua esposa e todos os ovos em um ataque de uma barracuda, tornando-se extremamente protetor com seu único filho, Nemo. No primeiro dia de escola de Nemo, ele desobedece ao pai e é capturado por um mergulhador, indo parar em um aquário no consultório de um dentista em Sydney. Determinado a resgatá-lo, Marlin se junta a Dory, um peixe-cirurgião azul esquecida, mas otimista. Juntos enfrentam predadores, correntes oceânicas e desafios inesperados ao longo da jornada. Enquanto isso, Nemo e seus amigos do aquário planejam sua própria fuga audaciosa. A história enfatiza perseverança, confiança e o vínculo entre pai e filho. Procurando Nemo é mais do que uma simples aventura animada. É uma jornada emocional cheia de risadas, suspense e sentimentos. Seus visuais deslumbrantes, personagens memoráveis e mensagens poderosas consolidaram o filme como um dos mais queridos da Pixar. Mesmo 2 décadas depois, continua a inspirar públicos de todas as idades com sua história temporal e bela representação da vida subaquática.
Com sua animação de tirar o fôlego, personagens inesquecíveis e história emocionante, Procurando Nemo permanece um clássico amado por espectadores de todas as idades. É a combinação perfeita de aventura, humor e emoção que Procurando Nemo 2003 é uma aventura animada emocionante da Pixar que acompanha Marlin, um peixe-palhaço cauteloso, em uma jornada ousada pelo oceano para resgatar seu filho, Nemo. Repleto de humor, visuais impressionantes e personagens inesquecíveis, este filme é uma história temporal sobre coragem, amor e amizade. Procurando Nemo é um clássico animado atemporal que combina visuais subaquáticos deslumbrantes com uma história emocionalmente envolvente. Ele conta a comovente trajetória de Marlin, um peixe-palhaço cauteloso que embarca em uma perigosa jornada pelo oceano para resgatar seu filho, Nemo, após ele ser capturado por um mergulhador. O filme mistura com maestria humor, aventura e temas familiares tocantes, tornando-se um favorito tanto para crianças quanto para adultos. A dinâmica entre os personagens, a superproteção de Marlin, a curiosidade de Nemo e o esquecimento de Dory, cria o equilíbrio perfeito entre comédia e emoção. Com a narrativa característica da Pixar e animação de ponta para a época, o filme captura o vibrante e complexo mundo do oceano, enquanto transmite temas universais de coragem, amor e desapego. Título: Procurando Nemo 2003, idioma: inglês, gênero: animação, aventura, comédia, família, diretor: Andrew Stanton Studio de produção, Pixar Animation Studios distribuidora, Walt Disney Pictures duração, 100 minutos data de lançamento, 30 de maio de 2003, Estados Unidos. Marlin, um peixe-palhaço que vive na Grande Barreira de Corais, perde sua esposa e todos os ovos em um ataque de uma barracuda, tornando-se extremamente protetor com seu único filho, Nemo. No primeiro dia de escola de Nemo, ele desobedece ao pai e é capturado por um mergulhador, indo parar em um aquário no consultório de um dentista em Sydney. Determinado a resgatá-lo, Marlin se junta a Dory, um peixe-cirurgião azul esquecida, mas otimista. Juntos enfrentam predadores, correntes oceânicas e desafios inesperados ao longo da jornada. Enquanto isso, Nemo e seus amigos do aquário planejam sua própria fuga audaciosa. A história enfatiza perseverança, confiança e o vínculo entre pai e filho. Procurando Nemo é mais do que uma simples aventura animada. É uma jornada emocional cheia de risadas, suspense e sentimentos. Seus visuais deslumbrantes, personagens memoráveis e mensagens poderosas consolidaram o filme como um dos mais queridos da Pixar. Mesmo 2 décadas depois, continua a inspirar públicos de todas as idades com sua história temporal e bela representação da vida subaquática. Com sua animação de tirar o fôlego, personagens inesquecíveis e história emocionante, Procurando Nemo permanece um clássico amado por espectadores de todas as idades. É a combinação perfeita de aventura, humor e emoção que Procurando Nemo 2003 é uma aventura animada emocionante da Pixar que acompanha Marlin, um peixe-palhaço cauteloso, em uma jornada ousada pelo oceano para resgatar seu filho, Nemo. Repleto de humor, visuais impressionantes e personagens inesquecíveis, este filme é uma história temporal sobre coragem, amor e amizade. Procurando Nemo é um clássico animado atemporal que combina visuais subaquáticos deslumbrantes com uma história emocionalmente envolvente. Ele conta a comovente trajetória de Marlin, um peixe-palhaço cauteloso que embarca em uma perigosa jornada pelo oceano para resgatar seu filho, Nemo, após ele ser capturado por um mergulhador. O filme mistura com maestria humor, aventura e temas familiares tocantes, tornando-se um favorito tanto para crianças quanto para adultos. A dinâmica entre os personagens, a superproteção de Marlin, a curiosidade de Nemo e o esquecimento de Dory, cria o equilíbrio perfeito entre comédia e emoção. Com a narrativa característica da Pixar e animação de ponta para a época, o filme captura o vibrante e complexo mundo do oceano, enquanto transmite temas universais de coragem, amor e desapego. Título: Procurando Nemo 2003, idioma: inglês, gênero: animação, aventura, comédia, família, diretor: Andrew Stanton Studio de produção, Pixar Animation Studios distribuidora, Walt Disney Pictures duração, 100 minutos data de lançamento, 30 de maio de 2003, Estados Unidos. Marlin, um peixe-palhaço que vive na Grande Barreira de Corais, perde sua esposa e todos os ovos em um ataque de uma barracuda, tornando-se extremamente protetor com seu único filho, Nemo. No primeiro dia de escola de Nemo, ele desobedece ao pai e é capturado por um mergulhador, indo parar em um aquário no consultório de um dentista em Sydney. Determinado a resgatá-lo, Marlin se junta a Dory, um peixe-cirurgião azul esquecida, mas otimista.
Juntos enfrentam predadores, correntes oceânicas e desafios inesperados ao longo da jornada. Enquanto isso, Nemo e seus amigos do aquário planejam sua própria fuga audaciosa. A história enfatiza perseverança, confiança e o vínculo entre pai e filho. Procurando Nemo é mais do que uma simples aventura animada. É uma jornada emocional cheia de risadas, suspense e sentimentos. Seus visuais deslumbrantes, personagens memoráveis e mensagens poderosas consolidaram o filme como um dos mais queridos da Pixar. Mesmo 2 décadas depois, continua a inspirar públicos de todas as idades com sua história temporal e bela representação da vida subaquática. Com sua animação de tirar o fôlego, personagens inesquecíveis e história emocionante, Procurando Nemo permanece um clássico amado por espectadores de todas as idades. É a combinação perfeita de aventura, humor e emoção que Procurando Nemo 2003 é uma aventura animada emocionante da Pixar que acompanha Marlin, um peixe palhaço cauteloso, em uma jornada ousada pelo oceano para resgatar seu filho, Nemo. Repleto de humor, visuais impressionantes e personagens inesquecíveis, este filme é uma história temporal sobre coragem, amor e amizade. Procurando Nemo é um clássico animado atemporal que combina visuais subaquáticos deslumbrantes com uma história emocionalmente envolvente. Ele conta a comovente trajetória de Marlin, um peixe-palhaço cauteloso que embarca em uma perigosa jornada pelo oceano para resgatar seu filho, Nemo, após ele ser capturado por um mergulhador. O filme mistura com maestria humor, aventura e temas familiares tocantes, tornando-se um favorito tanto para crianças quanto para adultos. A dinâmica entre os personagens, a superproteção de Marlin, a curiosidade de Nemo e o esquecimento de Dory, cria o equilíbrio perfeito entre comédia e emoção. Com a narrativa característica da Pixar e a animação de ponta para a época, o filme captura o vibrante e complexo mundo do oceano, enquanto transmite temas universais de coragem, amor e desapego. Título: Procurando Nemo 2003, idioma: inglês, gênero: animação, aventura, comédia, família, diretor: Andrew Stanton Studio de produção. Pixar Animation Studios distribuidora. Walt Disney Pictures duração: 100 minutos data de lançamento: 30 de maio de 2003, Estados Unidos. Marlin, um peixe-palhaço que vive na Grande Barreira de Corais, perde sua esposa e todos os ovos em um ataque de uma barracuda, tornando-se extremamente protetor com seu único filho, Nemo. No primeiro dia de escola de Nemo, ele desobedece ao pai e é capturado por um mergulhador, indo parar em um aquário no consultório de um dentista em Sydney. Determinado a resgatá-lo, Marlin se junta a Dory, um peixe-cirurgião azul esquecida, mas otimista. Juntos enfrentam predadores, correntes oceânicas e desafios inesperados ao longo da jornada. Enquanto isso, Nemo e seus amigos do aquário planejam sua própria fuga audaciosa. A história enfatiza perseverança, confiança e o vínculo entre pai e filho. Procurando Nemo é mais do que uma simples aventura animada. É uma jornada emocional cheia de risadas, suspense e sentimentos. Seus visuais deslumbrantes, personagens memoráveis e mensagens poderosas consolidaram o filme como um dos mais queridos da Pixar. Mesmo 2 décadas depois, continua a inspirar públicos de todas as idades com sua história temporal e bela representação da vida subaquática. Com sua animação de tirar o fôlego, personagens inesquecíveis e história emocionante, Procurando Nemo permanece um clássico amado por espectadores de todas as idades. É a combinação perfeita de aventura, humor e emoção que Procurando Nemo 2003 é uma aventura animada emocionante da Pixar que acompanha Marlin, um peixe-palhaço cauteloso, em uma jornada ousada pelo oceano para resgatar seu filho, Nemo. Repleto de humor, visuais impressionantes e personagens inesquecíveis, este filme é uma história temporal sobre coragem, amor e amizade. Procurando Nemo é um clássico animado atemporal que combina visuais subaquáticos deslumbrantes com uma história emocionalmente envolvente. Ele conta a comovente trajetória de Marlin, um peixe-palhaço cauteloso que embarca em uma perigosa jornada pelo oceano para resgatar seu filho, Nemo, após ele ser capturado por um mergulhador. O filme mistura com maestria humor, aventura e temas familiares tocantes, tornando-se um favorito tanto para crianças quanto para adultos. A dinâmica entre os personagens, a superproteção de Marlin, a curiosidade de Nemo e o esquecimento de Dory, cria o equilíbrio perfeito entre comédia e emoção. Com a narrativa característica da Pixar e a animação de ponta para a época, o filme captura o vibrante e complexo mundo do oceano, enquanto transmite temas universais de coragem, amor e desapego. Título: Procurando Nemo 2003, idioma: inglês, gênero:
Animação, aventura, comédia, família, diretor. Andrew Stanton Estúdio de produção. Pixar Animation Studios distribuidora. Walt Disney Pictures duração. 100 minutos data de lançamento. 30 de maio de 2003. Estados Unidos. Marlin, um peixe-palhaço que vive na Grande Barreira de Corais, perde sua esposa e todos os ovos em um ataque de uma barracuda, tornando-se extremamente protetor com seu único filho, Nemo. No primeiro dia de escola de Nemo, ele desobedece ao pai e é capturado por um mergulhador, indo parar em um aquário no consultório de um dentista em Sydney. Determinado a resgatá-lo, Marlin se junta a Dory, um peixe-cirurgião azul esquecida, mas otimista. Juntos enfrentam predadores, correntes oceânicas e desafios inesperados ao longo da jornada. Enquanto isso, Nemo e seus amigos do aquário planejam sua própria fuga audaciosa. A história enfatiza perseverança, confiança e o vínculo entre pai e filho. Procurando Nemo é mais do que uma simples aventura animada. É uma jornada emocional cheia de risadas, suspense e sentimentos. Seus visuais deslumbrantes, personagens memoráveis e mensagens poderosas consolidaram o filme como um dos mais queridos da Pixar. Mesmo 2 décadas depois, continua a inspirar públicos de todas as idades com sua história atemporal e bela representação da vida subaquática. Com sua animação de tirar o fôlego, personagens inesquecíveis e história emocionante, Procurando Nemo permanece um clássico amado por espectadores de todas as idades. É a combinação perfeita de aventura, humor e emoção que Procurando Nemo 2003 é uma aventura animada emocionante da Pixar que acompanha Marlin, um peixe-palhaço cauteloso, em uma jornada ousada pelo oceano para resgatar seu filho, Nemo. Repleto de humor, visuais impressionantes e personagens inesquecíveis, este filme é uma história atemporal sobre coragem, amor e amizade. Procurando Nemo é um clássico animado atemporal que combina visuais subaquáticos deslumbrantes com uma história emocionalmente envolvente. Ele conta a comovente trajetória de Marlin, um peixe-palhaço cauteloso que embarca em uma perigosa jornada pelo oceano para resgatar seu filho, Nemo, após ele ser capturado por um mergulhador. O filme mistura com maestria humor, aventura e temas familiares tocantes, tornando-se um favorito tanto para crianças quanto para adultos. A dinâmica entre os personagens, a superproteção de Marlin, a curiosidade de Nemo e o esquecimento de Dory, cria o equilíbrio perfeito entre comédia e emoção. Com a narrativa característica da Pixar e a animação de ponta para a época, o filme captura o vibrante e complexo mundo do oceano, enquanto transmite temas universais de coragem, amor e desapego. Título: Procurando Nemo 2003. Idioma: inglês. Gênero: animação, aventura, comédia, família. Diretor: Andrew Stanton Estúdio de produção. Pixar Animation Studios distribuidora. Walt Disney Pictures duração. 100 minutos data de lançamento. 30 de maio de 2003. Estados Unidos. Marlin, um peixe-palhaço que vive na Grande Barreira de Corais, perde sua esposa e todos os ovos em um ataque de uma barracuda, tornando-se extremamente protetor com seu único filho, Nemo. No primeiro dia de escola de Nemo, ele desobedece ao pai e é capturado por um mergulhador, indo parar em um aquário no consultório de um dentista em Sydney. Determinado a resgatá-lo, Marlin se junta a Dory, um peixe-cirurgião azul esquecida, mas otimista. Juntos enfrentam predadores, correntes oceânicas e desafios inesperados ao longo da jornada. Enquanto isso, Nemo e seus amigos do aquário planejam sua própria fuga audaciosa. A história enfatiza perseverança, confiança e o vínculo entre pai e filho. Procurando Nemo é mais do que uma simples aventura animada. É uma jornada emocional cheia de risadas, suspense e sentimentos. Seus visuais deslumbrantes, personagens memoráveis e mensagens poderosas consolidaram o filme como um dos mais queridos da Pixar. Mesmo 2 décadas depois, continua a inspirar públicos de todas as idades com sua história atemporal e bela representação da vida subaquática. Com sua animação de tirar o fôlego, personagens inesquecíveis e história emocionante, Procurando Nemo permanece um clássico amado por espectadores de todas as idades. É a combinação perfeita de aventura, humor e emoção que Procurando Nemo 2003 é uma aventura animada emocionante da Pixar que acompanha Marlin, um peixe-palhaço cauteloso, em uma jornada ousada pelo oceano para resgatar seu filho, Nemo. Repleto de humor, visuais impressionantes e personagens inesquecíveis, este filme é uma história atemporal sobre coragem, amor e amizade. Procurando Nemo é um clássico animado atemporal que combina visuais subaquáticos deslumbrantes com uma história emocionalmente envolvente.
Ele conta a comovente trajetória de Marlin, um peixe-palhaço cauteloso que embarca em uma perigosa jornada pelo oceano para resgatar seu filho, Nemo, após ele ser capturado por um mergulhador. O filme mistura com maestria humor, aventura e temas familiares tocantes, tornando-se um favorito tanto para crianças quanto para adultos. A dinâmica entre os personagens, a superproteção de Marlin, a curiosidade de Nemo e o esquecimento de Dory, cria o equilíbrio perfeito entre comédia e emoção. Com a narrativa característica da Pixar e animação de ponta para a época, o filme captura o vibrante e complexo mundo do oceano, enquanto transmite temas universais de coragem, amor e desapego. Título: Procurando Nemo 2003, idioma: inglês, gênero: animação, aventura, comédia, família, diretor: Andrew Stanton Studio de produção: Pixar Animation Studios distribuidora: Walt Disney Pictures duração: 100 minutos data de lançamento: 30 de maio de 2003, Estados Unidos. Marlin, um peixe-palhaço que vive na Grande Barreira de Corais, perde sua esposa e todos os ovos em um ataque de uma barracuda, tornando-se extremamente protetor com seu único filho, Nemo. No primeiro dia de escola de Nemo, ele desobedece ao pai e é capturado por um mergulhador, indo parar em um aquário no consultório de um dentista em Sydney. Determinado a resgatá-lo, Marlin se junta a Dory, um peixe-cirurgião azul esquecida, mas otimista. Juntos enfrentam predadores, correntes oceânicas e desafios inesperados ao longo da jornada. Enquanto isso, Nemo e seus amigos do aquário planejam sua própria fuga audaciosa. A história enfatiza perseverança, confiança e o vínculo entre pai e filho. Procurando Nemo é mais do que uma simples aventura animada. É uma jornada emocional cheia de risadas, suspense e sentimentos. Seus visuais deslumbrantes, personagens memoráveis e mensagens poderosas consolidaram o filme como um dos mais queridos da Pixar. Mesmo 2 décadas depois, continua a inspirar públicos de todas as idades com sua história temporal e bela representação da vida subaquática. Com sua animação de tirar o fôlego, personagens inesquecíveis e história emocionante, Procurando Nemo permanece um clássico amado por espectadores de todas as idades. É a combinação perfeita de aventura, humor e emoção que Procurando Nemo 2003 é uma aventura animada emocionante da Pixar que acompanha Marlin, um peixe-palhaço cauteloso, em uma jornada ousada pelo oceano para resgatar seu filho, Nemo. Repleto de humor, visuais impressionantes e personagens inesquecíveis, este filme é uma história temporal sobre coragem, amor e amizade. Procurando Nemo é um clássico animado atemporal que combina visuais subaquáticos deslumbrantes com uma história emocionalmente envolvente. Ele conta a comovente trajetória de Marlin, um peixe-palhaço cauteloso que embarca em uma perigosa jornada pelo oceano para resgatar seu filho, Nemo, após ele ser capturado por um mergulhador. O filme mistura com maestria humor, aventura e temas familiares tocantes, tornando-se um favorito tanto para crianças quanto para adultos. A dinâmica entre os personagens, a superproteção de Marlin, a curiosidade de Nemo e o esquecimento de Dory, cria o equilíbrio perfeito entre comédia e emoção. Com a narrativa característica da Pixar e animação de ponta para a época, o filme captura o vibrante e complexo mundo do oceano, enquanto transmite temas universais de coragem, amor e desapego. Título: Procurando Nemo 2003, idioma: inglês, gênero: animação, aventura, comédia, família, diretor: Andrew Stanton Studio de produção: Pixar Animation Studios distribuidora: Walt Disney Pictures duração: 100 minutos data de lançamento: 30 de maio de 2003, Estados Unidos. Marlin, um peixe-palhaço que vive na Grande Barreira de Corais, perde sua esposa e todos os ovos em um ataque de uma barracuda, tornando-se extremamente protetor com seu único filho, Nemo. No primeiro dia de escola de Nemo, ele desobedece ao pai e é capturado por um mergulhador, indo parar em um aquário no consultório de um dentista em Sydney. Determinado a resgatá-lo, Marlin se junta a Dory, um peixe-cirurgião azul esquecida, mas otimista. Juntos enfrentam predadores, correntes oceânicas e desafios inesperados ao longo da jornada. Enquanto isso, Nemo e seus amigos do aquário planejam sua própria fuga audaciosa. A história enfatiza perseverança, confiança e o vínculo entre pai e filho. Procurando Nemo é mais do que uma simples aventura animada. É uma jornada emocional cheia de risadas, suspense e sentimentos. Seus visuais deslumbrantes, personagens memoráveis e mensagens poderosas consolidaram o filme como um dos mais queridos da Pixar. Mesmo 2 décadas depois, continua a inspirar públicos de todas as idades com sua história temporal e bela representação da vida subaquática.
Com sua animação de tirar o fôlego, personagens inesquecíveis e história emocionante, Procurando Nemo permanece um clássico amado por espectadores de todas as idades. É a combinação perfeita de aventura, humor e emoção que continua